Este é o professor Marcos Danta, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aquele que publicou aquelas coisinhas bonitinhas de guilhotina para criancinha. Pois é, a Universidade Federal do Rio de Janeiro publicou uma nota, e a nota está clara. A universidade não tem nenhuma responsabilidade, tendo em vista que Marcos Danta já é um professor aposentado, portanto inativo. A universidade não tem responsabilidade. Mas o que chama a atenção, primeiro, que o professor veio a público, soltou uma nota dizendo que era apenas metafórica o termo guilhotina. Aí o pessoal no Twitter foi lá e resgatou a mensagem dele de 2019, enquanto ele dizia sobre guilhotina, e ele fazia questão de afirmar que não era metafórica, né? Bom, isso, obviamente, não pode levar à conclusão de que o professor planejava uma guilhotina para cortar a cabeça da criança. Óbvio que não. Mas essa ideia de guilhotinar, ou seja, de eliminar o tal inimigo de classe, isso é uma coisa que está presente em toda a esquerda. Não é um ponto fora da curva. Marcos Danta não é um ponto fora da curva. Ele é a curva. E a universidade, se ele tivesse nativo, ia fazer o quê? Nada. Porque, assim como ele, lá tem centenas. Pegando a universidade enquanto o conjunto das universidades, você tem milhares que pensam exatamente assim. Aqueles que diziam que o Bolsonaro era Genô, é o mesmo tipo de gente que diria guilhotinar a filha do rico porque usou uma bolsa de 14 mil reais. E olha a perversidade dessa gente. A garota, inclusive, de 5 anos, não tem a menor ideia do que é 5 mil ou 14 mil reais ou 2 mil reais. Todo mundo tem criança em casa, sabe o que é isso. Criança com 5 anos não tem essa noção. Então, mas olha o ódio que está presente na esquerda. Olha no olhar do cidadão aí, ó. É se vingar daqueles, inclusive, que não lhe fez nada. Por quê? Porque aquelas pessoas estão do outro lado. Então, ele, em tese, que não deve, professor doutor da UFRJ, não deve ganhar aí nada menos do que 25 mil reais, tá? 25 mil, por aí. Então, não é um pedinte, não é um que está de vulnerabilidade social, que olha para a bolsinha da filha do outro, de 14 mil. Então, imagina essa gente quando olha na rua e vê um carrão que custa R$1 milhão, uma Ferrari. Ao invés de querer desejar ter uma, eles querem destruir. Esse é o histórico da esquerda. E essa esquerda velha, carcomida, de cabelos brancos, é isso. E eu falo com lugar de fala. Já pertencia ao Partido Comunista Brasileiro, lá na década de 80, e as discussões eram assim mesmo, não eram diferentes. E olha que o PCB ainda era o partido woke já, não era o partido raiz como o PCdoB, PCBR e outros congêneres. Pois é, Marcos Danta se foi desmentir, mas foi desmentido porque a sua postagem lá de dezembro de 2019 está lá falando de guilhotina no sentido literal. E só para fechar, não é só ele. Todos aqueles que chamaram Bolsonaro de genocida têm o mesmo propósito, a mesma ideia. Mesmo que esse cara seja seu irmão ou seu cunhadão.